Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre o Pandas e essa é a última aula em que eu trouxe um case aqui para que nós possamos manipular dados vindos de uma planilha de vendas. Dessa vez vamos colocar em prática alguns dos conceitos que abordamos a respeito da biblioteca Pandas. Você vai aprender como ler os dados, gerar um data frame e fazer algumas análises a partir desses dados. Espero que esteja preparado e esteja preparada, pois vamos começar a nossa aula. Com o Visual Studio Code aberto, vamos criar o nosso novo arquivo. Clicando em New File, esse arquivo vai se chamar Aula 32, Biblioteca Pandas, parte 7.py. Se precisar, vou dividir essa aula em duas partes, se ela for ficando muito longa, para que você também não fique com uma aula tediosa. Nós vamos fazer então aqui na prática a análise de dados com o Python. Eu quero ver se ainda até o final do curso eu trago uma aula em que eu vou descrever como você pode montar o seu projeto no Python utilizando o Jupyter, uma forma muito mais tranquila e mais organizada de visualizar no notebook o seu código. Aqui nós estamos usando o Visual Studio Code, então nós temos um ambiente de desenvolvimento específico para a linguagem. O Jupyter, ele tem no notebook algumas facilidades, como criar títulos, subtítulos, e a explicação ela acaba tendo um pouco mais de clareza. Na aula ao vivo do Python, que foi gravada no meu canal de vídeos YouTube com o amigo Wallace, ele mostra como o Jupyter pode ser muito bem utilizado para organizar os códigos. Nós vamos fazer então agora, nesta aula, a leitura de um arquivo CSV para o data frame. Antes de começarmos, repare que nós temos agora aqui na nossa estrutura de arquivos um arquivo chamado Vendas Último Ano. Clicando com o botão direito nessa pasta de trabalho, eu vou pedir para que o Windows Explorer exiba esse arquivo para que eu possa abri-lo. Esse arquivo tem pouco menos de 1 megabyte de tamanho e você vai perceber que são registros de vendas. Eu tenho números de pedido, produtos, quantidades, preço unitário, veja que nós não temos uma coluna de total, data e hora de compra, cidade e código de cliente. Há um total de 11.630 linhas para esses nossos dados e eu gostaria de fazer uma análise em cima dessas informações. Lembrando que esse é um arquivo do tipo CSV, não é uma pasta de trabalho do Excel, é um arquivo separado por vírgulas. Tanto se clicarmos com o botão direito e abrirmos esse documento com um editor de texto, você vai perceber esse documento como ele está sendo separado. Os campos estão sendo separados por um ponto e vírgula. Como o Excel está preparado para fazer essa importação, ele já está abrindo planilha no Excel. Mas nós vamos começar então aqui fazendo o principal, que é importar a nossa biblioteca Pandas como um alias de PD. Nós vamos começar todo o processo fazendo a leitura do arquivo CSV. Detalhe importante que eu já mencionei em outros pontos do curso: quando você grava o arquivo na mesma pasta de onde está o seu script, você pode relacioná-lo direto, você não precisa passar o caminho. E essa é uma forma fácil que você tem de poder trabalhar com os caminhos dentro do seu código de Python. Dado CSV, vamos usar aqui o método DataFrame do Pandas, read CSV. Nós vamos abrir então aqui, vamos usar alguns parâmetros. Você percebeu que eu dei um Enter para quebrar o comando. O comando filepath ou buffer permite mostrar qual é o nome do arquivo. Eu vou clicar sobre esse arquivo, vou pressionar a tecla F2 e vou copiar todo o nome dele. Você viu que o Visual Studio Code está preparado para mostrar o conteúdo do arquivo quando você clica sobre ele também, pois um arquivo de texto pode ser exibido sem nenhuma dificuldade. Feita a identificação do nome do arquivo, vírgula, eu preciso dizer para ele qual é o separador. Colocando vírgula sep e o sinal de igual, podemos dizer que o ponto e vírgula é o separador das colunas. E você também pode passar um parâmetro chamado de encoding para mostrar qual é o código dos caracteres, nesse caso o TF8, para ele importar os dados corretamente. Eu vou fechar os parênteses, deixa aqui na próxima linha mesmo, não há problema. E se nós usarmos o comando print, já para fazer os dados a impressão do nosso data frame, já dá para verificar se essa importação foi bem sucedida ou não. Um conselho: vá salvando o código e vá testando a cada fase para que você tenha certeza que o que está sendo feito está correto. Vou executar e você vai ver que rapidamente esse arquivo foi lido e o nosso data frame ele já está com todos os pedidos, todas as colunas
E nós temos o índice gerado automaticamente de 0 até 11.628. Como eu não quero ficar exibindo esses dados constantemente, eu vou comentar essa linha de código e assim nós vamos fazendo o desenvolvimento, passo a passo, para que possamos aí ter uma ideia geral de todo o script. Eu poderia verificar se existem valores nulos, então dentro da parte de análise de dados, você pode criar algumas rotinas para verificar se os seus dados estão de acordo. Posso começar verificando se há dados nulos no nosso conjunto de dados. Print, vou chamar então aqui o nosso dataframe dados.csv e vou usar o método isNA. Abrir parênteses, você vai perceber que ele precisa trabalhar, o método de um dataframe. E ele detecta valores ausentes, valores que estão nulos. .sum. Eu vou chamar esse método e vou somar para ele me dar a quantidade de itens que estão nulos. Vou executar. Na parte inferior da tela você vai perceber que ele analisa cada uma das nossas colunas, verificando se existe algum registro nulo. E nesse caso você vai perceber que a somatória 0 indica que não há nada. Inclua esse tipo de rotina nas suas análises para que você possa saber exatamente como estão os dados antes de trabalhar. Eu poderia aplicar um filtro. Então, por exemplo, se houvessem valores nulos, eu poderia aplicar um filtro para valores nulos. Ou valores, nesse caso, que fossem representados aí identificados pelo método isNA. Print, dados, underline, CSV. Como nós não temos dados com esse critério, eu vou pedir para que ele filtre, então, o próprio dado CSV.isNA.sum. Ou melhor, eu não posso usar aqui .n. E aqui vou pedir para ele verificar por coluna axis igual a 1. Se nós rodarmos aqui o nosso código, você vai ver que nesse comando do print, ele vai dar que não há nenhum tipo de registro em branco. Porque nós já vimos no passo anterior que realmente não há, todos são zeros. Agora eu posso comentar esse código também. Então você já tem duas técnicas diferentes aqui para verificar se os seus dados estão com valores nulos ou não. Nós vamos agora adicionar uma coluna de mês. Se você lembra do nosso data frame, nós temos uma coluna de data e hora, mas eu não tenho uma coluna específica de mês para fazer as análises. E nós vamos adicionar uma coluna de mês aqui nos nossos dados. Vamos utilizar o nosso data frame dados underline CSV. Nós vamos criar uma coluna chamada de mês. Para fazer a extração desse mês, nós temos que pegar os nossos próprios dados e vamos utilizar a coluna data e hora compra. Observe aqui na parte inferior da tela que nós temos a coluna data e hora compra. .str é o método para string, onde, abrindo colchetes, eu vou pedir da posição 3 à posição 5. Repare que nós temos aqui uma coordenada. Eu gostaria então de extrair os dados que vão da posição 3, lembrando que a base é 0, então 0, 1, 2, 3 é o 0. Como ele não pega o 4, como ele não pega o número 5, o valor do índice 5, ele vai pegar o item anterior, então ele vai extrair 0,9. Com essa instrução nós extraímos o mês. Dados, underline, CSV, e aí vou pegar a coluna mês que foi gerada e vou convertê-la para números. Então dados, PD, que é o método do pandas, to numeric, para poder fazer a conversão. Vamos utilizar o dado CSV e passar como argumento a nossa coluna mês. Novamente, vamos verificar como ficou os nossos dados. Dados CSV, eu vou fazer a impressão e temos uma linha em branco no final para deixar espaçado aqui o nosso prompt do terminal. Olhando aqui para os nossos dados agora, você vai perceber que temos uma coluna nova no nosso data frame chamada de mês, onde foi extraído o mês da nossa data em formato numérico. Já temos a conversão necessária. Agora podemos adicionar uma coluna de referência. Adicionar coluna de referência. Essa coluna geralmente ela é a união de mês e ano, dia, mês e ano, mês formatado e ano. Temos várias formas diferentes de fazer isso. Então nós vamos usar novamente o nosso data frame dados underline CSV. Vamos criar aqui uma coluna chamada de referência. Ela vai ser igual e vamos adicionar aqui, usando novamente o nosso data frame, da nossa coluna data e hora de compra, vamos chamar o método str para extrair agora
entre colchetes, vamos passar da posição 6 à posição 10. O equivalente à posição 7 até 10. O resultado disso vai ser concatenado. Vou colocar agora uma barra invertida para quebrar o meu comando na linha de baixo. Com os meus dados underline CSV, novamente. Vamos pegar a coluna de data e hora da compra. Ponto str, que é o método de string para extrair o mês. Basicamente, nós vamos imprimir os dados agora aqui novamente. Você vai ver que nós vamos criar uma nova coluna e a referência vai ser o ano, acompanhada do mês com 2 dígitos. Como nós temos já os 4 dígitos da referência do ano, ele concatenou com os 2 dígitos da data. Se nós convertermos para número, vai ficar dessa forma. Então, antes de converter para número, eu já faço a união para que ele mantenha as características de 6 dígitos para a nossa referência. Já fizemos então o uso dos nossos dados. Vamos agora partir para uma outra parte da análise. Nós vamos adicionar uma coluna de vendas total. Você viu que nós temos aqui a quantidade e o preço unitário, mas nós não temos o preço total. Como é que eu faço para fazer essa análise? Nós vamos, antes de mais nada, vamos colocar aqui um passo 1 para você. Substituir a vírgula pelo ponto. Nós temos aqui os valores com a vírgula, então eu vou usar o ponto como dado, né, para fazer as operações matemáticas. Dado CSV, vamos criar aqui. Vamos usar a coluna preço unitário. Lembrando que o nome da coluna tem que ser exatamente aquela que está aqui no seu conjunto de dados. Nós vamos pegar essa coluna unitário e vamos chamar novamente o nosso data frame, coluna preço unitário, ponto stringify, né? Nós vamos usar aqui o método de string, não stringify, nós vamos usar o método de string para dar um replace. Substituindo tudo que é vírgula, vírgula por ponto, entre aspas. O resultado daqui vai ser o nosso data frame com a conversão do preço unitário para ponto ao invés da vírgula. Já fizemos a primeira parte. Então, segunda parte. Converter a coluna preço unitário para valor numérico. Eu estou ensinando aqui para vocês algumas técnicas de substituição e manutenção dos valores, tá certo? É claro, usando o Python sempre existem formas melhores de fazer isso. A minha metodologia de trabalho é: primeiro faça, depois nós melhoramos a rotina. Vou pegar também de novo a nossa coluna preço unitário e vou pedir para que, usando a biblioteca Pandas, eu converta para numérico os dados do nosso arquivo. Então eu vou colocar aqui entre colchetes, depois de dados CSV, o nome da nossa coluna preço unitário. Executando aqui o código, você vai perceber que o resultado final do preço unitário vai ser um valor que eu posso usar para minhas operações matemáticas. Vamos para a terceira parte. Eu vou realizar agora a multiplicação entre quantidade versus preço unitário. Dados, underline CSV, vou criar uma coluna aqui chamada de total. Depois de fazer as conversões, eu consigo manipular os dados numéricos. Vou pegar o meu data frame, vamos pegar a coluna quantidade e vamos multiplicar pelo nosso data frame pela coluna preço unitário. Agora que os valores estão convertidos, fica mais simples. Vamos importar, vamos ver de novo aqui os nossos dados. Executando o nosso código, você vai ver que agora nós temos uma coluna chamada de total, que é a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Se nós não tivéssemos feito essa conversão de valores, qual seria o resultado? Eu vou comentar a linha em que nós convertemos os valores, trocamos a vírgula para ponto. Eu vou executar agora o nosso código e você vai perceber que nós vamos ter um erro no código. Ele não conseguiu fazer a conversão. Então ele está dizendo aqui, olha, não foi possível, né, converter a string para um valor válido. É por isso que eu fiz, usando aqui os testes anteriores, a conversão para números. Pois quando eu executar aqui, com a conversão feita, eu consigo calcular o total perfeitamente. E agora temos a quarta etapa do processo, que é a exibição dos resultados que nós estávamos fazendo aqui. Você pode exibir apenas um conjunto de dados utilizando os métodos lock que vimos nas aulas anteriores. O resultado, então, é uma coluna no total, onde nós conseguimos verificar os valores de todo o processo. Vamos criar agora uma função para formatar em reais.
O Python, ele permite que você crie suas funções também. E agora nós vamos criar uma função para poder fazer a formatação dos nossos valores. Para criar uma função no Python, você pode utilizar a palavra reservada def. Eu vou criar uma função chamada formatar em reais. E vou pedir que ele receba um argumento, uma variável chamada de valor. É o valor numérico que vai ser formatado. Nós vamos dar um return nessa função para fazer simplesmente o retorno com o formato numérico, usando o símbolo de real, e vou colocar aqui o símbolo de formatação, 2 pontos, vírgula. Vou pedir para que ele coloque o ponto 2Fs, com 2 casas decimais. Ponto format, que é o método de substituição para o valor, onde eu vou fazer aqui um replace, substituindo o que é a vírgula pelo ponto, entre aspas. Depois, novamente, ponto replace, onde nós vamos substituir o ponto pela vírgula. Depois, vou colocar aqui um ponto replace e vou substituir o caractere da trilha, ou hashtag, pelo ponto. Confuso, não é? Basicamente, aqui são etapas de formatação para os nossos valores. Como é que podemos ver esse resultado? Se eu der um print aqui, formatar em reais, e passar aqui o valor de 100, ao executar o nosso código, você vai ver que a nossa função ela vai receber o valor e vai formatar como 100 reais, colocando o símbolo e fazendo as substituições. Se eu passar aqui um valor em texto, por exemplo, 100,10, que é a nossa casa decimal, só que com a vírgula, ao executar, você vai perceber que a função vai dar um erro. Ele não consegue fazer a formatação do valor. Por isso que eu preciso converter a vírgula para o ponto. Executando o nosso código novamente, você vai perceber que ele volta a dar um erro. Ele está dizendo aqui que ele não conseguiu fazer a formatação F. É claro, porque eu estou passando um texto, quando na verdade preciso de um valor. Executando aqui o nosso código, você vai perceber que ele vai conseguir fazer a formatação correta e retornar o resultado como vírgula. Primeiro ele substitui o ponto por um símbolo qualquer, depois substitui pela vírgula até eu finalmente conseguir fazer o resultado. Formatação feita, a nossa função está pronta. Agora, como é que eu posso fazer isso ou como posso usar essa função? Nós vamos usar então aqui algumas técnicas diferentes. Nós vamos abrir aqui um resultado mês, que vai ser uma variável para armazenar os dados do nosso data frame. Group by, eu vou agrupar os dados para fazer a análise. Nesse caso, eu quero agrupar pela coluna mês. E entre colchetes, logo em seguida aos parênteses, nós vamos passar a coluna de total, método sum. Apanhei um bocado para chegar nesses resultados, mas com o tempo e com o uso você vai aprender como fazer isso. Eu vou pegar aqui o resultado do mês e nós vamos aplicar para cada valor, usando o método apply, a nossa função formatar em reais. Perceba, ao invés de usar essa instrução de formatação em cada um dos elementos, eu chamo a minha função que vai receber, que vai ser executada para cada valor dessa nossa faixa de valores do resultado do mês. Nós vamos dar aqui um print no resultado, aliás, já está aqui print resultado do mês. Executando o nosso código, a função groupBy ela vai agrupar os meses de 1 a dezembro. E na sequência vai mostrar todos os valores com as suas respectivas formatações. Aqui tem um problema, né? Nossa formatação final ela está com as casas decimais invertidas. Nós temos aqui no final, se for o padrão americano, ele está usando a vírgula como separador de decimal, mas ele deveria estar usando o ponto como separador final. Nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste aqui na nossa função. Vamos analisar a nossa formatação final. Ao executar, você está vendo 3 passos diferentes de substituição. Eu vou remover todos eles para que você possa ver o valor que está sendo exibido. Neste caso, já é o valor no padrão americano. A vírgula separa as casas de milhar e o ponto separa as casas decimais. Nesse caso eu quero inverter, é por isso que eu utilizei o comando replace inicialmente, onde eu vou substituir, neste caso, a vírgula por um símbolo qualquer. Então eu quero colocar aqui a vírgula, sendo substituída pelo hashtag. Vou executar.
Você vai ver que a formatação coloca no lugar da vírgula hashtag, porque tudo isso aqui é texto. Eu vou substituir o ponto. Se eu tivesse começado a substituir o ponto pela vírgula, tudo teria virado vírgula. O resultado dessa operação ele passa por um outro replace. Dessa vez nós vamos pegar o nosso ponto e vou substituir pela vírgula. Executando o nosso código, repare nas casas decimais, ficou a vírgula. Por fim, eu uso o replace novamente para substituir aquele caractere que colocamos, que é o hashtag, vírgula, pelo ponto, que é o separador de milhar no padrão brasileiro. Pressionando aqui o botão executar, você vai ver que ele fez as substituições. Aqui eu estou usando uma técnica de substituição de texto. Há funções e há formatações mais simplificadas no Python. Eu estou mostrando apenas como você pode utilizar alguns recursos adicionais. Lembre-se, primeiro faça, depois você melhora sempre o seu processo. Fizemos então aqui o nosso resultado, aplicamos toda a nossa formatação. E se eu quiser fazer agora a referência, usando a referência? Deixa eu separar aqui porque nós temos a função na parte de cima e depois nós temos os valores. Eu tenho aqui um resultado ref, que vai ser com base na minha referência. Vamos usar os dados do nosso data frame, ponto, group by. Eu vou agrupar essas informações por referência dessa vez. Usando o mesmo nome do campo, vou passar a coluna agora ao colchetes, pois eu quero usar o totalizador com uma função com a coluna total, método sum. Print, eu vou pegar esse resultado ref e vou aplicar, usando o apply, para cada uma das funções a formatação em reais. Para cada valor que ele apurar, ele vai formatar. Deixe-me dar um print vazio aqui antes, e agora vamos executar o nosso código. Você vai ver que o resultado agora é diferente. Nós temos as referências sendo utilizadas, 2022 mês 10, 2022 mês 11. O resultado acima é uma somatória de todos os meses. Veja o mês de novembro, 1.057.000. O mês de novembro aqui de 2022, 1.057.000. Se nós tivéssemos um mês de novembro no outro mês, ele teria então somado no resultado anterior. Olha outubro, 281.000. Lá em cima, outubro deu 1.041.000, porque ele pegou a somatória de 760.000 mais 280.000. Cuidado na hora de você fazer os agrupamentos dos valores. Você pode ter resultados não esperados, resultados que você não está aguardando. Vamos testar a propriedade do objeto dados CSV. Print, vou colocar aqui vários hífens para poder fazer uma linha de separação dos nossos dados. Print, quantidade de registros, dois pontos, vou colocar aqui a vírgula, dados underline CSV, vamos contar da nossa coluna de produto, ponto count. Quantos produtos nós temos na nossa coluna produto? Count. Vou usar o mesmo print na parte de baixo da tela. Executando o nosso código, você vai perceber que há 11.629 registros, considerando aí a nossa coluna de produtos. Vou dar um espaçamento aqui depois. Pronto, impresso aqui um espaço em branco também. Vamos converter agora. Eu quero converter, aliás, detalhes, né? Eu estou fazendo algumas análises com base nos nossos dados. Se o seu objetivo era só ter um totalizador por mês, já estaria pronto o resultado, pronto para sair para uma planilha. Mas eu aproveitei e trouxe várias outras técnicas e várias outras informações de análise aqui para você. Nós vamos converter para um objeto do tipo DataFrame o nosso dado CSV. Usando então aqui a instrução DataFrameDF, eu vou pegar o método DataFrame do Pandas e vou carregar aqui o nosso dado CSV. Quando nós criamos aqui, lemos os dados de CSV e já criamos um DataFrame para manipulação. Agora o nosso DataFrame vai se chamar DF. Eu posso usar aqui um print de DF e você vai perceber que o resultado que nós vamos encontrar é exatamente o mesmo que vimos anteriormente, os nossos índices e todos os dados do nosso DataFrame original. Como é que eu faço para fazer a impressão, né? Eu quero ter uma impressão do total de todas as colunas. Print, vamos chamar o nosso DataFrame e o método sum.
linha em branco no final, vou executar. Olhando para a nossa tabela, o que ele vai fazer? Toda a coluna do nosso data frame vai ser somado, porque eu pedi aqui o sum. A coluna de pedidos, é claro, esse valor não tem funcionalidade nenhuma, que é a somatória dos números de pedidos. Produto, ele criou aqui uma união, uma junção de todos os produtos. Quantidade, a mesma coisa, 13.119 unidades. Preço unitário, aqui é a somatória de todo o preço unitário. Data de compra e venda, então ele juntou todos os campos. O método sum, para valores, ele soma, para textos, ele concatena. E com isso você vai ter uma série de valores, observando inclusive quando for números armazenados como texto, ele vai concatenar esses números e não vai somá-los. Por isso, a conversão de tipos é muito importante quando você estiver trabalhando com um data frame. Ok, e se eu quiser totalizar uma única coluna? Eu posso fazer o método sum para o meu data frame inteiro, ele vai somar todas. Mas eu quero apenas uma, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, vou dar um print novamente. Vou colocar algumas linhas de divisão. Eu vou colocar uma mensagem total geral, vírgula, df, usando a nossa coluna total apenas, passando ela como argumento do nosso data frame, vou chamar o método sum. Também posso vir até aqui e colocar total geral formatado. Lembre-se que nós temos uma função que nós já criamos para formatar os valores. Vírgula. Eu posso colocar aqui um formatar em reais e passar como argumento o nosso df total.sum. Repare que você pode chamar esse conteúdo aqui numa variável e depois trabalhar com a variável ou repetir o comando duas vezes. Como boa prática, você pode fazer o inverso. Eu posso criar uma variável para isso e depois nós usamos a variável nos nossos controles para ficar evitando a repetição de cálculos ou a repetição de itens no nosso código. Vamos executar. Na parte de baixo da tela você vai ver total geral sem formatação e o total geral formatado utilizando a nossa função 13.310.000. Simples assim. Por isso, considere nos seus códigos também de fazer a criação de várias funções para poder ter mais liberdade para escrever seus códigos. E se você quiser exibir apenas algumas colunas do seu data frame? Eu quero exibir 4 colunas do data frame. Ao invés de dar um print, nesse caso, e ver todo o data frame, você pode fazer a segmentação dele. Print, df, abro colchetes. Agora eu quero passar uma lista de colunas que eu quero ver. Abro colchetes de novo e vou digitar o nome delas. Produto, vírgula, quantidade, vírgula, preço unitário e por fim, vírgula, total. Print, vazio para separar o resultado. Ao executar o nosso código, você vai ver na parte inferior da tela, opa, um erro, porque nós colocamos aqui, deixe-me ver, total. Precisa ser exatamente como está escrito. Eu escrevi com letras maiúsculas, quando na verdade criamos a coluna de total apenas com a letra T maiúscula. Você vai ver o resultado final, a coluna de índice, produto, quantidade, preço unitário e total. Se você precisasse, por exemplo, gerar uma lista de preços. E se eu quiser fazer, por exemplo, um valor, um totalizador manual. Eu quero fazer um totalizador que vai percorrer linha a linha do data frame. Essa é uma forma diferente de fazer esse processo. Vou criar uma variável que vai ser usada como totalizadora para a minha somatória. Então, valor underline total igual a 0. Então, tenho aqui uma variável inicializada com valor 0. Nós vamos percorrer cada registro dos nossos dados em dados CSV. Você se lembra da aula de repetição da estrutura for, que eu mostrei como você pode percorrer registros. Nós vamos percorrer aqui nesse caso cada registro, ou seja, cada linha da coluna total do nosso data frame. Eu vou pegar a nossa variável valor total e ela vai ser incrementada com o mais igual. Lembre-se, essa é uma forma que nós temos de fazer incremento de valores com o valor do registro que foi lido. Só isso. Essa ação é o suficiente para que nós possamos fazer o cálculo do valor total. Eu posso dar um print, o valor total é, vírgula, e vamos colocar aqui o valor total.
Você pode formatar também o seu valor total já usando a sua função que está pronta lá em cima. Vou formatá-la em reais. Usando um print vazio para separar a nossa linha de console, vou executar e o resultado final está aqui. É o mesmo que obtivemos anteriormente, só que dessa vez nós percorremos linha a linha do nosso data frame. Imagine que você quer colocar um filtro. Por exemplo, eu quero fazer uma somatória dos valores acima de R$5.000. Eu quero percorrer todos os meus registros e usando um critério pode fazer essa análise. Vou pegar a nossa variável valor total, vou definir como 0. Diferença vai ser outra variável que eu vou inicializar como 0. E eu vou colocar aqui um limite, que é o valor que eu quero pesquisar de 9.000. For registro in dados underline CSV. Vou pegar aqui a minha coluna de total. Lembrando, colocando exatamente o nome da coluna que está do seu data frame. Para fazer a somatória, agora nós vamos colocar um if. Se o registro for maior do que o meu limite, então o que nós vamos fazer? Somar valor total mais igual registro, que é o valor que nós estamos percorrendo. Se não, eu vou colocar isso na diferença. Para chegar nos 13 milhões, eu preciso calcular qual é a diferença dos valores que não são maiores do que 9.000. Então, valor, underline, nossa variável se chama diferença, vai ser incrementada mais igual registro. O nosso registro vai ser somado de qualquer forma, seja no valor acima de 9.000, na variável valor total ou na diferença. O resultado, então, pode ser dado através da instrução print. Valor total acima de, eu vou colocar aqui o limite e vou formatar também o limite em reais, né? Afinal, nós estamos usando o limite financeiro, vírgula, e vou colocar aqui o valor total, que é o nosso cômputo. Vou dar aqui um print, novamente vazio, e outro print para o valor da diferença, vírgula, diferença. Um print vazio para a nossa região do console, vou executar o nosso código. Você vai ver na parte de baixo que nós temos 13 milhões é o valor. O valor acima de 9.000 é igual a este. Ele não formatou nenhum dos dois resultados, então vamos melhorar isso. Aplicando também a nossa função formatar em reais para o valor total. E aqui vamos também formatar em reais a diferença de valores. Executando o nosso código, você vai ver na parte inferior que agora eu tenho valor acima de R$9.000 igual 3.936.000. Valor da diferença, 9 milhões. Se somarmos os dois, nós vamos chegar nos 13 milhões de reais. Então você consegue percorrer cada registro dentro do seu data frame para fazer esse tipo de cálculo. Qualquer coisa que você vai fazer no futuro, você tem as duas opções. Eu posso utilizar a rotina automática, os métodos automáticos de agregação do Python. Podemos utilizar métodos de formatação. Você tem muitas bibliotecas que podem ajudar com essas ações. Aqui, eu simplesmente fiz a leitura de um data frame, apliquei algumas técnicas de análise para que possamos aprender como percorrer os registros e usar o data frame ao nosso favor. Parabéns pela conclusão dessa aula. Como você percebeu, temos várias técnicas diferentes de manipulação de data frames. Recomendo que você, nesse ponto do estudo, procure lá no meu catálogo de vídeos no YouTube, não é nesse portal. Eu fiz uma live com o amigo Wallace em que ele falou muito sobre o Pandas e sobre as series e sobre os seus recursos. Então eu recomendo que você agora, que já tem uma certa maturidade no uso da biblioteca do Pandas, assistir essa live com outros olhos. Você vai perceber que nós temos muitos recursos que podem ser adicionados no uso do data frame. E é claro, não para por aí. Há muitas técnicas, a documentação oficial da ferramenta é muito vasta e ampla. De acordo com a necessidade que você tenha, então vá buscar na documentação material complementar de estudo. Tenho certeza que você vai se surpreender o quão poderosa é essa biblioteca do Pandas. Fico feliz que tenha gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!